Olá, bom dia para você que optou por acordar cedo hoje, participar com a gente dessa trilha Experience, em que traremos aqui ao longo desses 4 dias, desses 4 encontros, 4 temas exclusivos, todos voltados para a questão da experiência, da importância, o que acontece se você não praticar ou não colocar, né, em prática a experiência no cotidiano, na vida do seu paciente e da sua clínica. Também falaremos disso ao longo dessa semana. E hoje o nosso tema será sobre o real conceito do luxo, e isso aplicado ao perfil do paciente. Afinal de contas, nem todas as clínicas são iguais, nem todas as clínicas possuem os mesmos objetivos, nem todas as clínicas possuem o mesmo perfil de pacientes. E quantas vezes eu já ouvi médicos, já recebi perguntas de médicos dizendo: Silvane, o luxo ele está atrelado à riqueza. E por conta disso, eu que trabalho com um público mais humilde, de uma faixa de renda menor, isso não se aplica à minha realidade. Então, hoje falaremos sobre isso, porque desde já eu quero deixar aqui a palavra, a pergunta: será? Então, nós vamos descobrir informações, dados a respeito desse público brasileiro, do paciente brasileiro, né, aquele paciente que está no dia a dia dentro da nossa clínica. E o que eu desejo que você aprenda ou que você compreenda melhor nesse nosso encontro sobre o novo conceito do luxo, né? O que é esse novo conceito do luxo, quem está em busca desse novo luxo, como a sua clínica se relaciona com o novo luxo e como se preparar para atender a esse novo luxo. De uma forma bastante objetiva, nós iremos direto ao ponto, né, como gostamos de fazer, de uma forma aplicada, e te convidamos para os próximos instantes. Então, eu trago de cara uma afirmação de que o luxo mudou. Olha que interessante. Existe um novo conceito moderno do que é luxo supremo. Os antenados estão ressignificando não só a palavra, mas atitudes em relação a ela. A mudança de comportamento nesse novo milênio mostra uma nova consciência no mundo. E toda grande transformação começa quando ocorre uma mudança de valores. E é isso que estamos vivendo. Aos poucos, mesmo os mais desatentos, os mais conservadores, mesmo os novos ricos, deslumbrados com sua escalada social, vão perceber que o luxo agora é outro. Essas são palavras da Bruna Lombardi em seu blog falando sobre felicidade, e foi um texto assim que repercutiu muito sobre essa definição sobre o novo luxo. Estamos vivendo tempos sem precedentes em que a pandemia ela enclausurou, ela nos colocou dentro de nossas casas, num distanciamento social que ficará para a história, certamente. Esse período nos trouxe grandes reflexões sobre o que nós estamos buscando, sobre o ritmo, a direção das nossas vidas. E certamente tudo isso que estamos vivendo nos trouxe um novo significado de viver. E isso tem se aplicado a diversos segmentos do mercado, né, diversos segmentos econômicos. E aqui eu trago para você uma notícia que tem assim sido bastante nesse momento recebido bastante destaque, que é o setor imobiliário. O setor imobiliário ele tem se reinventado. Então, olha aqui essa chamada dessa matéria que saiu no dia 12 de fevereiro de 2020 sobre a chegada, né, de uma nova construtora no Brasil com uma atuação num segmento voltado para o bem-estar. A era do bem-estar chega ao mercado imobiliário e traz mais saúde para dentro de casa. Observem que nessa data, dia 12 de fevereiro, nós ainda não havíamos entrado em lockdown. No entanto,
esse cenário do bem-estar, né, a preocupação com a saúde aplicada à nossa residência já permanecia. E o que acontece em períodos de crise, quando nós os vivemos? Eles dilatam, eles colocam um foco sobre aquilo que já era existente, eles redimensionam aquilo que já era algo existente. E é isso que estamos vivendo. A pandemia, ela nos deixou ainda mais interconectados e nos fez refletir em situações que nós já estávamos percebendo. Tempos de conectividade, de abundância, de referências, de busca pela superação das necessidades, as chamadas experiências. Não é mais suficiente oferecer o mais do mesmo. As pessoas estão em busca do novo, e o novo que traga propósito, que tenha valor, faça bem para o corpo, para a mente, para a saúde e para o mundo. Essa é a nova realidade da sociedade e que já tem nome na indústria imobiliária, o chamado wellness, lifestyle real estate. Então vocês percebam que o mercado imobiliário, ele vem se adequando e ele já vem se apropriando justamente dessa questão que traduz o novo luxo, que é o bem-estar. E por que que o ser humano, será que do nada o ser humano começou a olhar para o bem-estar? Na realidade, uma solução puxa a outra. Com a revolução industrial, o ser humano passou a valorizar muito coisas, produtos, e com isso houve um crescimento desenfreado justamente da evolução industrial. Então, as cidades como um todo começaram a dar lugar para uma nova forma de arquitetura, com os seus arranha-céus, com espaço para carros, e a velocidade tomou conta da vida do ser humano. Até o ponto que essa velocidade, que foi uma solução para né, a mobilidade, para esse crescimento desenfreado que o ser humano estava em busca, começou a exigir uma mudança de comportamento em forma de sobrevivência. Por isso que o ser humano hoje, com tanta falta de tempo, tem cada vez mais valorizado o seu tempo. E aí, então, começamos a entender o que está acontecendo nessa contramão do que a Revolução Industrial nos trouxe. De acordo com a médica e sócia executiva da incorporadora AG7, a doutora Andressa Gulim, olha que interessante, ela é médica e sócia executiva de uma construtora. Nas últimas décadas, o estilo de vida de grande parte da população foi impactado pela busca desenfreada de produtividade, eficiência e velocidade. Isso teve um grande impacto na qualidade de vida e hoje vemos o resultado disso em um mundo mais ansioso, sedentário e estressado. E olha o que ela afirma em seguida: saúde e tempo se tornaram itens de luxo. Por isso, é correto dizer que a medicina, ela faz parte desse novo contexto de vida. Na verdade, a medicina nunca esteve ausente. No entanto, ela agora ganha um status justamente de luxo, do novo luxo. Né? Um luxo não mais apegado apenas ao ouro, ao brilho, mas um novo luxo voltado para o bem-estar. Então, a nova definição que trazemos é do luxo como bem-estar. O seu bem-estar, a sua qualidade de vida, e para isso, nós hoje temos as pessoas buscando cada vez mais consultas médicas, valorizando a prevenção. O público 60 mais, como nós chamamos, que é o público sênior, hoje com uma expectativa de vida cada vez mais alta, requerendo, né, ou requisitando das instituições de saúde um atendimento diferenciado, um atendimento atencioso, preparado para a sua faixa etária. Prevê-se que até o ano, isso é, né, uma notícia dada pela Forbes, que até o ano 2025, os millennials, que são as pessoas com até 40 anos nos dias de hoje, representarão quase que a metade da população consumista.
Então, observe que nós temos aí essa polarização, tanto de faixa etária, né, de um público que hoje tem até 40 anos, que até 2025 vai corresponder a mais da metade do potencial de consumo, o público, né, 60 a mais, o público sênior, com suas necessidades peculiares, e todas elas voltadas para essa questão da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. E como diz, né, em seu livro, a estetização do mercado, de Gilles, né, que é o nosso francês aqui, poeta, antropólogo, Lipovetsky e também Jean Serroy, eles falam sobre essa estetização do mercado. E o que vem a ser isso? Um conceito muito interessante que nós não devemos deixar de conhecer ou abrir mão para o nosso dia a dia da clínica, onde arte e mercado se hibridizam, como eles dizem no livro, né? Elas se somam. Então, hoje você não tem mais apenas o mercado atuando de forma consumista, sem valorizar a estética, o belo. Pelo contrário. Então, nós também não temos mais as artes apenas sendo rebeldes, questionando uma aritocracia, né? A gente tem hoje, na verdade, a soma desses dois mundos, onde a gente vê o mercado querendo consumir o luxo de antigamente, o luxo clássico daquilo que é caro, daquilo que é bonito, e essas marcas de luxo se transformando cada vez mais democráticas. E também o mercado, as artes, trazendo para dentro da sua arte aquilo que é retratando ali o cotidiano da vida, né, do ser humano, trazendo ali, né, as suas peculiaridades das minorias. Então a gente vê uma soma de arte e mercado. O que o mercado quer hoje, de uma forma geral, de uma forma democrática, é que esse belo também esteja presente em sua vida. Então, não adianta mais a gente dizer que o belo está restrito apenas às clínicas de alto luxo. Não. O belo hoje, a estética na arquitetura, né, a beleza numa apresentação pessoal, a qualidade do atendimento, ela tem que estar disponível, ela precisa estar disponível a todos os níveis de clínicas. Mesmo que você atenda a um público de baixo poder aquisitivo, esse público também ele está em busca de qualidade e de bem-estar para si. Claro que dentro de uma condição mais democrática, né, de um acesso em termos de precificação, né, que o melhor seja oferecido dentro das suas condições. Por isso que hoje é quase que inevitável uma clínica médica ela oferecer ali, mesmo para o pagamento de uma consulta, o uso do cartão de crédito. A gente já vê, né, clínicas de todos os segmentos oferecendo maiores parcelamentos dos tratamentos médicos, das cirurgias. A gente vê, inclusive, clínicas, de um modo geral, oferecendo condições diferenciadas, com pagamento até via boleto, porque isso é você viver um novo luxo, que é você oferecer a melhor qualidade dentro de uma perspectiva de acesso para a característica do seu público. Durante milênios, as artes em vigor nas sociedades ditas primitivas não foram, em absoluto, criadas com uma intenção estética e tendo em vista um consumo puramente estético, desinteressado e gratuito, mas com uma finalidade principalmente ritual. Nessas culturas, o que pertence ao estilo não pode ser separado da organização religiosa, mágica, clânica e sexual. Inseridas em sistemas coletivos que lhes dão sentido, as formas estéticas não são fenômenos com funcionamento autônomo e separado. A estruturação social e religiosa é que em toda parte regula o jogo das formas artísticas. Trata-se de sociedades em que as convenções estéticas, a organização social e o religioso são estruturalmente ligados e indiferenciados, traduzindo a organização, ilustrando mitos, exprimindo a tribo, o clã, o sexo, cadenciando os momentos importantes da vida social, as máscaras, os penteados, as pinturas do rosto e do corpo, as esculturas, as danças, têm inicialmente uma função e um valor de rituais religiosos, porque a arte não tem existência separada.
ela informa a totalidade da vida. Então, aqui, nesse texto, né, do nosso poeta, a gente extrai aqui uma definição do que sempre foi a arte, sempre procurando se misturar à vida humana. Então, para você que ainda acha que investir na sua clínica, no aspecto estético, de embelezamento da sua clínica, é algo fugaz, é algo que, né, assim, fútil para o seu dia a dia, que atrai um público errado, perceba que, na verdade, a estética, a arte, ela faz parte da vida do ser humano desde os primórdios e que dificilmente isso deixará de fazer parte ao longo, né, da nossa existência. E por isso, eu ainda me arrisco a colocar aqui, a somar, né, aos dois pilares da estetização do mercado, também a questão da medicina, porque nós não estamos falando apenas da estética como apresentação pessoal, nós estamos falando de estética, de design como um estilo de vida. Então, se a gente soma essa beleza, essa arte, essa estética, né, a pessoas que estão em busca de uma funcionalidade, de uma qualidade de vida melhor, que isso se soma a uma qualidade de vida, a um bem-estar, nós também estamos falando de medicina. E aqui a gente trazemos aqui mais uma definição desse novo luxo, que é o luxo silencioso. Aquele luxo que não faz o barulho apenas do uso exacerbado do recurso em forma de ostentação, mas um luxo que cada vez mais nos remete a uma naturalidade de vida. Né? Eu estava lendo alguns artigos, e aí eu vi esse artigo aqui que saiu na Forbes, que foi escrito pela Rebecca Robbins, da Interbrand Group, que ela até traz um exemplo de uma cliente, né, que saiu ali na pesquisa mostrando, foi feita uma pesquisa com pessoas potenciais que consumiram mais de R$ 2.000, né, ao longo dos últimos meses. E esse público dizendo que eles estavam mais satisfeitos em pegar uma bicicleta e andar com os amigos do que propriamente comprar uma bolsa de alto custo ou um sapato para ostentar, né, uma roupa muito mais cara. Então, observem que as pessoas realmente estão ressignificando ali o uso dos seus recursos financeiros. E aí eu te pergunto, quem está em busca desse novo luxo? Será que esse novo luxo, ele faz parte apenas, essa busca está limitada apenas a uma classe social muito elitizada? E aí eu trago para você uma estatística, né, uma pesquisa feita pela PwC, falando sobre o que o consumidor ao redor do mundo está em busca. E olhem que interessante, o Brasil é o país em que o consumidor, de uma forma geral, então é o brasileiro e não apenas restrito a uma determinada classe social elitizada, ele está em busca da melhor experiência. 89% dos brasileiros buscam experiência nas suas relações de consumo. A experiência faz parte da decisão de consumo do brasileiro de um modo geral, de todas as classes sociais. Então, a gente vê aqui que nós, diferente dos outros países, que são muito mais analíticos na hora de tomar uma decisão, muito mais pragmáticos, nós realmente valorizamos a experiência, com esse dado aí de 89%, né, nos destacando aí em relação aos outros países. Observem que nós estamos à frente da China, com 87%, e à frente do México, com 88%. Então, esse é um dado muito relevante, porque ele não fala de classe social, ele fala de cultura. Nós, brasileiros, valorizamos as experiências. E olha que interessante, em relação ao mercado de consumo de artigos de higiene e bem-estar, brasileiros devem gastar até o final desse ano, 2020, 136 bilhões a mais, 136 bilhões contra os 96 bilhões desembolsados no ano passado.
Então, o incremento aqui do consumo, né, de vendas de consumo de artigos de higiene e bem-estar em 2020 vai ter um crescimento, vai apresentar aqui um crescimento de 41,7%. Então, observem que mesmo diante de um cenário de pandemia, nós estamos consumindo mais tudo aquilo que nos favorece enquanto indivíduos. Então, cada um de nós está se cuidando mais. E esse crescimento deve permanecer ainda até o final de 2020 e final de 2021. Essa é a projeção. Então, tudo que está voltado para o cuidado pessoal é uma tendência para esse ano, 2020 e 2021, isso sofrer um crescimento. Semana passada, eu estive reunida online com um grupo de ortopedistas da região Nordeste e nós estávamos vendo ali. Eu já tinha também feito um outro encontro com um grupo do Sul, também de ortopedistas, em que essa especialidade, pontualmente, ela conferiu uma queda, né, de sua procura cirúrgica no período de pandemia. Então, o que nós podemos concluir com isso? Todas as cirurgias eletivas, elas sofreram uma sanção, uma proibição de acontecerem, de serem realizadas por conta da liberação dos leitos hospitalares para, né, estarem disponíveis para a questão, né, a tratativa aí do cenário de Covid. No entanto, a gente já começa a observar agora, nesse período, né, do segundo semestre em diante, uma busca crescente por essas cirurgias. Então, a gente pega uma especialidade que é um exemplo de algo que foi diretamente afetado por conta, né, da proibição, né, das cirurgias eletivas e que a partir do segundo semestre a gente começa a ver ali um aumento da procura, tanto por parte das consultas quanto por parte das cirurgias que não puderam acontecer. Eu também trabalho com o setor de reprodução assistida. E o mesmo tem acontecido com o setor de reprodução assistida. A gente começa a ver agora um crescimento em relação à busca por esse tipo de tratamento. E por que isso está acontecendo? Porque o ser humano, ele nessa ressignificação, né, dos seus valores, ele começou a ver que o momento de viver é agora. Porque pode acontecer uma situação como essa que a gente viveu e simplesmente a nossa vida se sentir afetada. E a gente passar a perceber que talvez a gente não tenha todo o tempo do mundo que a gente gostaria. Então, por essas questões, esses fatores externos que afetam a nossa vida, o ser humano começou a ver que o dia de se viver é hoje, de se cuidar. Então, por isso, da busca para a melhoria das condições de saúde voltadas para o corpo, para a mente. Então, o ser humano, de uma forma geral, está procurando se cuidar mais no aspecto de mente e corpo hoje. O paciente de poder, e aí fica uma questão aqui para você. Você acha que o paciente de baixo poder aquisitivo não tem o direito ao acesso a um ambiente belo e que proporcione bem-estar? Qual é a sua opinião sobre este questionamento? E eu trago essa pergunta aqui para você de uma forma muito direta. Por quê? Porque já há 5 anos, no mínimo, nós já estamos trabalhando, né? Vimos aí, temos trabalhado a questão da experiência do paciente e o nosso workshop, a jornada do paciente. E ao longo desses 5 anos, esse é um questionamento que eu tenho recebido por parte de algumas clínicas, delas olharem para essa questão de metodologias, né, que trabalham jornada de paciente, experiência de paciente, e tem se questionado, Silvane, mas trabalhar a experiência do paciente não é para o meu caso, não é para mim, não é para a minha clínica. Porque o paciente ele vai olhar para a minha clínica e ele vai achar que a minha clínica é muito cara, a minha clínica não está acessível para ele. No entanto, aquelas clínicas que confiaram no processo, vieram junto com a gente nesse movimento de você oferecer, né, a melhor experiência para o seu paciente, de entender o que é essa experiência, que ela não está voltada para ostentação, mas ela está voltada para um princípio, em primeiro lugar, de segurança do paciente.
de higiene do paciente, de você proporcionar um ambiente bioseguro para esse paciente, de um atendimento de acolhimento extremo, de uma comunicação acessível, que o paciente ele entenda o que está sendo explicado para ele, de um ambiente de respeito. Isso é você proporcionar a melhor experiência. É claro que se você não quiser pintar a sua parede de dourado para não ostentar, não tem problema. Mas a sua parede que é branca, ela está limpinha? O seu móvel, que é um móvel simples, ele está conservado? Então, são essas as questões que nós temos que aprender com esse cenário de busca pela qualidade, né, e pelo bem-estar desse paciente. Não importa a classe social. Todos nós estamos em busca de bem-estar. E como a sua clínica, ela se relaciona com o novo luxo? Então, eu quero trazer aqui também, ainda fonte, né, assim, resultado aí da pesquisa da McKinsey, nós trazemos aqui o que mais impacta o paciente na hora de escolher uma clínica ou uma instituição de saúde, né, seja ela um consultório, uma clínica ou um hospital. Então, nós temos aqui que 41% dos pacientes, eles buscam, eles valorizam a sua própria experiência. O que eles sentem, como eles se sentem dentro daquele ambiente, daquele cuidado proporcionado por aquela equipe. 21% deles valorizam a decisão do médico, a conduta médica, o diagnóstico, a orientação, a prescrição. Então, 21% valoriza essa conduta médica. 20% procuram a instituição pela sua marca, né, pela reputação do hospital, do nome da clínica, então, né, por aquela marca corporativa. E 18% priorizam a escolha da clínica ou do hospital pela localização. Então, observem, essa pesquisa da McKinsey foi muito interessante, porque ela, já adiantando aqui um dado que a gente vai ver, ela diz que 73% dos pacientes, eles valorizam a experiência quando toda a jornada funciona. E esse é um dado muito importante, porque não adianta apenas a gente se preocupar com um aspecto. Nós temos que nos preocupar realmente com todos esses elementos. Então, se você abrir mão da localização adequada da sua clínica, você vai estar abrindo mão de cerca de 20, quase, né, 18%, quase 20% ali das pessoas que tomam decisão por esse motivo. Mas observem que um motivo, ele pode impactar no todo, porque 73% dos pacientes valorizam a experiência quando toda ela funciona. Então, se você abrir mão ali da sua formação médica, né, você vai também estar abrindo mão de cerca de 20% da tomada de decisão desse paciente. Então, observem que todos esses elementos, eles são importantes. E o conceito de bem-estar, ele tem afetado drasticamente tanto as pesquisas clínicas, quanto também a percepção, né, de arquitetura dentro do ambiente hospitalar, dentro das clínicas. Então, essa aqui é uma perspectiva do átrio ali de entrada, né, do projeto do Hospital Albert Einstein. Então, você vê ali bastante verde, né, presente dentro do ambiente hospitalar. Claro que a gente tem as áreas que são críticas e as áreas não críticas. Então, a própria avaliação, né, da vigilância sanitária tem percebido isso, que vale a pena você, às vezes, introduzir uma planta, um verde numa área que seja, né, de passagem ali, de uso coletivo, porque isso traz muito mais benefício em relação a bem-estar do que propriamente aquele rigor em relação à contaminação, né? Porque esse rigor, né, da parte de sanitária, de higienização, ele sempre vai estar presente em todos os ambientes, mas esse rigor, ele é cada vez maior dentro das áreas ali de atendimento clínico, né, de bloco cirúrgico, mas há uma flexibilização hoje para esses ambientes aí de circulação, né, e especialmente assim, quando ele proporciona ali uma ventilação, uma
um ambiente ali, né, seguro e saudável. Então, aqui eu trago para você o percentual ali da pesquisa da McKinsey, falando sobre que 73%, né, dos pacientes consideram que uma boa experiência é essencial para se tornarem clientes fiéis à marca, e essa pesquisa vai além. Conforme eu falei para vocês, ela mostra que, para que o paciente tenha uma percepção, 73% deles têm essa percepção quando toda a jornada ela funciona bem. E 42%, e esse é um dado muito interessante, 42% estariam dispostos a pagar mais por uma experiência mais amigável e acolhedora. E aqui, isso é uma quebra de paradigma, porque muitas vezes a gente atende um paciente que ele se diz, às vezes, sem recurso e que precisaria estar tendo acesso a algo mais em conta, né, mais acessível, e às vezes a gente se surpreende, porque é um paciente que a gente faz um pré-julgamento erroneamente, e as estatísticas mostram que muitas vezes, pela qualidade, por se sentir melhor naquele ambiente, ele estaria disposto a realmente a pagar mais. E eu trago aqui uma frase, né, do grande representante aí da experiência do paciente, que é o Dr. James Merlino, que foi quem desenvolveu o primeiro escritório da experiência do paciente na Cleveland Clinic, e ele diz que focamos quase sempre nos procedimentos médicos, né, ou seja, na parte técnica, e não cuidamos para que o paciente tenha uma experiência global excelente. A satisfação do paciente deve ser prioridade estratégica. E isso independe da faixa social que você atende. Porque se você atribuir ali, adicionar atributos de relacionamento, de acolhimento ao seu atendimento, esse idoso, essa pessoa de uma menor faixa de renda, se sentirá bem atendida e se tornar um paciente fiel. E como a clínica pode se preparar para atender o novo luxo? Então, eu trago aqui para você alguns pilares para você desenvolver aí uma experiência dentro desse padrão, né, do novo luxo. A experiência do paciente deve abranger. Você não deve abrir mão dos resultados clínicos, porque não adianta você ser o mega simpático da história, né, desenvolver uma comunicação empática, mas se realmente você não oferece o resultado clínico que o seu paciente busca. Então, isso também, né, a ausência disso impede que isso, né, que você fidelize o seu paciente. Resultados financeiros, então você precisa ter ali um setor que faça uma orientação financeira adequada ao seu paciente, mostre, né, se é um setor, uma clínica que trabalha com um público de alto poder aquisitivo, então você ter ali condições especiais para que ele perceba, né, para que ele esteja alinhado a esse ticket médio mais elaborado, para que ele perceba qual é essa conduta. E se for uma clínica que está voltada para um público de baixa renda, que ele também receba uma orientação, né, sobre como ele ter acesso. Como a gente já falou anteriormente, né, se você oferece ali parcelamento, se você oferece meios de pagamento diferenciados, tudo isso vai gerar um impacto. A lealdade do cliente, né, a gente vai ver um pouco mais nosso tema de amanhã, né, o próximo tema falando sobre a questão dos indicadores, e aqui a gente tem um, né, que é você vai medir aí a experiência do seu paciente de acordo com a lealdade dele. A reputação social é um item que gera grande impacto na experiência do paciente e também o engajamento dos colaboradores. Eu gosto muito de uma frase que diz que juntos somos sábios, nós não alcançamos nenhum grande resultado sozinhos. Nós somos dependentes de pessoas, em especial porque trabalhamos com pessoas. Nós trabalhamos com pessoas para pessoas. A nossa equipe está à disposição do nosso paciente e esse engajamento dos colaboradores, ele faz toda a diferença. E como diz o Carlos Ferreirinha, que é um dos grandes especialistas em mercado de luxo no Brasil, infelizmente o Brasil é um dos países no mundo que menos investe em treinamento. Então hoje você está
não está satisfeito, né, com as entregas, com a qualidade do seu atendimento, às vezes com a questão da equipe, do engajamento da equipe, então procure fazer uma programação aí de treinamentos, de incentivos para que a sua equipe se sinta alinhada, em primeiro lugar, com os valores da sua clínica. Afinal de contas, o público que busca o novo luxo, ele, acima de tudo, busca autenticidade, e ele também busca propósito, transparência nas relações. O paciente alinhado ao novo luxo, ele não permanecerá vinculado a você se ele perceber a ausência de fortes princípios e propósitos de existência da sua marca, da sua clínica no seu dia a dia. E um pilar muito importante nessa relação, né, com o paciente, dentro dessa percepção, né, da qualidade e do bem-estar, é a questão da comunicação. A comunicação é essencial para cuidar de pessoas e alcançar bons resultados. A gente tem ali um paciente que ele tem uma mensagem a ser transmitida, ele precisa ser ouvido, a gente precisa cada vez mais ter receptores, seja no atendimento, seja dentro do ambiente clínico, né, receptores que abracem essa mensagem que esse paciente tem a dar, né, e que gere um feedback para esse paciente, que ele receba um retorno da sua demanda, da sua necessidade, para que ele compreenda que ali onde ele chegou é o lugar certo, que vai proporcionar toda essa satisfação e esse bem-estar. E uma mensagem final que eu gostaria de deixar nessa aula de hoje é que a melhor clínica médica para o seu paciente estar é a sua. Desde que você realmente esteja alinhado a essa nova busca desse paciente em relação à saúde, bem-estar, valorizando ali um ambiente que se apresente adequado, né, saudável, bonito, higiênico para o seu paciente. Lembrando que todo esse conteúdo da trilha Experience, ele faz parte da nossa formação da jornada do paciente. Hoje em dia, a gente tem trabalhado metodologias dentro da jornada do paciente, mas muito mais do que você entender como é estabelecer, né, através de um passo a passo, uma jornada, é você compreender o porquê de fazer isso, de você proporcionar a melhor experiência para o seu paciente, para que você também quebre os seus paradigmas, se você ainda os possui, né, no sentido de apenas pensar que o luxo está voltado à ostentação. Não, estamos vivendo tempos inimagináveis em que o ser humano busca cada vez mais o essencialismo, a qualidade de vida, o bem-estar, e que você, então, esteja preparado para transformar a sua clínica na melhor clínica possível para o seu paciente estar. Conte conosco nessa aventura, né, nessa trilha para a formação, para a mudança de mindset de toda a sua equipe, para que todos estejam preparados para proporcionar a melhor experiência para o seu paciente. As inscrições do nosso workshop da Jornada do Paciente, elas encontram-se abertas. Já temos a data para esse workshop, vai ser o último do ano, e que você possa realmente dedicar o seu tempo para estar conosco, para, então, planejar aí a melhor experiência para o seu paciente, que a sua equipe esteja preparada. E nessa edição que nós estaremos realizando, a última edição do ano, nós temos uma grande novidade. Pela primeira vez na história, quem participar do workshop da Jornada do Paciente terá acesso gratuito como bônus a um treinamento exclusivo sobre negociação avançada para clínicas, numa abordagem direcionada para a secretária. Então, esse é um momento muito especial em que nós estamos colocando à sua disposição todo o nosso arsenal para que a sua clínica, a sua equipe esteja preparada para proporcionar a melhor experiência para o paciente. Afinal de contas, se você busca
fidelização do seu paciente, lealdade, engajamento do seu paciente, então preocupe-se em oferecer o melhor, desde da ponta do atendimento até ao final, em que ele vai experimentar ali os resultados clínicos que você tanto se preparou para oferecer para o seu paciente. E que, se você está se sentindo nesse momento, você médico, está se sentindo nesse momento sobrecarregado, com tantas coisas a serem aprendidas, né, tantas mudanças de mindset, conte com a gente, porque esse workshop, ele foi preparado para preparar a sua equipe, de modo que haja um alinhamento de valores entre a sua equipe e o propósito de existir da sua clínica. E assim o paciente perceba que ele realmente está no lugar certo. Então, participe conosco, as inscrições já estão abertas, inclusive já estamos nos últimos dias de inscrições, então essa é a sua grande oportunidade de participar conosco e fechar esse ano com chave de ouro, preparado até o final do ano, porque a demanda por qualidade e qualidade de vida e bem-estar vai crescer, a sua clínica precisa estar preparada para receber esse paciente. Para você saber mais informações a respeito da nossa programação, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Aqui está, né, o nosso Instagram, o nosso telefone de contato direto. Você vai ter acesso às datas da nossa programação. Você também vai ter acesso às condições especiais e mais. Você pode cobrar a nossa equipe aí de suporte da Seven sobre o seu bônus que você hoje está ganhando aqui conosco, da questão da participação do curso de negociação avançada para clínicas, em que prepararemos a sua secretária, toda a sua equipe, para também estar passando melhores orientações financeiras para o seu paciente no momento certo, negociando, né, sabendo se vender adequadamente, a sua imagem, a sua marca para o paciente no momento certo. Muito obrigada por ter vindo conosco até o final dessa aula. Amanhã teremos a aula 2, em que falaremos sobre os indicadores de performance, como você consegue medir a experiência do seu paciente no seu dia a dia. Te aguardo amanhã aqui na nossa Trilha Experience. Um excelente dia, uma excelente semana para você.